Você já pensou que privilégio sermos chamados cristãos? Essa é a identidade daqueles que seguem a Jesus. Cristão ou pequenos cristos? Aqueles que seguem fielmente a Jesus. Seja bem-vindo, graça e paz. Hoje vamos falar sobre o perfil do verdadeiro cristão. Fica com a gente até o final do vídeo. E vamos ler a palavra de Deus em Atos 11, versículos 25 e 26. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Barnabé vai à procura de Paulo, o encontra e o leva para Antioquia. Barnabé, um homem de Deus, usado por Deus, um ministro do Evangelho. Ele bem sabia no que se trata da pregação, o ensino da palavra, há a necessidade de pessoas preparadas, aptas para o ensino. E por isso vai até Tarso à procura de Paulo. Barnabé sabia do potencial do apóstolo Paulo, que Paulo estava preparado e era necessário a presença dele naquela igreja. E por todo um ano, Barnabé, Paulo e os demais mestres e profetas ensinaram numerosa multidão, exortando aquele povo, a igreja de Antioquia, a andar na verdade, a seguir Jesus, colocar em prática os ensinamentos do Mestre. Quando homens de Deus são obedientes e exercem bem o trabalho ao qual foram chamados, com o agir de Deus pela ação do Espírito Santo, os resultados são extraordinários. Notem que no final do versículo 26 de Atos 11 diz assim: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Glória a Deus. Por que cristão? Porque agora essas pessoas seguem a Jesus, seguem os princípios deixados na palavra de Deus. Então, cristão é aquele que verdadeiramente tem Jesus. Assim como a igreja de Antioquia, que o mundo veja Cristo na minha e na sua vida. Que as pessoas percebam Cristo em nós, através das nossas ações, das nossas palavras. Eu acho maravilhoso quando alguém pergunta: escuta aqui, você é cristão? Não podemos nos orgulhar disso. Mas quando nos perguntam se somos cristãos, claro que devemos dar glórias a Deus. É porque estão vendo que somos diferentes. Isso indica que estamos seguindo os passos de Jesus. Foi exatamente isso que fez a igreja de Antioquia. Aquela localidade via a diferença. As pessoas ali percebiam claramente que aquela igreja praticava os ensinamentos do Mestre Jesus. Por isso foram chamados de cristãos. Há uma grande diferença entre mundano e cristão. O mundano vive como se Deus não existisse. Da sua boca só sai palavrões, blasfêmias, não se importa com a vida que leva. Agora o cristão é totalmente diferente. Serve a Deus, está sempre pronto para servir o próximo e tudo que faz é para a glória de Deus. Então nós temos a responsabilidade, assim como Paulo, como Barnabé, os discípulos que agora têm uma identidade, ou seja, andam com Cristo, se parecem com Cristo em tudo. E eu aprendo muito com Barnabé, Paulo e aqueles homens que estavam sempre prontos para o serviço, para a obra de Deus. Eram realmente servos fiéis do Senhor. Na igreja de Deus não existe hierarquia, estamos sempre prontos a servir. Ninguém é melhor, ninguém é maior. Isso é ser cristão. Pois foi isso que Jesus fez. Foi esse ensino que ele nos deixou. Seguir a Jesus é seguir os seus passos, fazer o que ele fez, agir como ele agiu, pensar como ele pensou. Sendo assim, as pessoas vão ver Cristo em você. Pois quando olhamos para Paulo, claro que a gente vê Cristo nele. Quando você olha para Barnabé, você vê Jesus na vida daquele homem. A igreja de Antioquia tinha uma identidade, tinha uma marca.
era uma igreja cristã, pois praticava os ensinos de Jesus. Essa é a verdadeira igreja. Precisamos ter essa identidade, a identidade de Cristo em nós. Alguns afirmam que o termo cristão foi criado como um nome depreciativo, sendo aplicado como um termo de escárnio para aqueles que seguiram os ensinamentos de Jesus. Eu não posso afirmar isso, e se foi forma de escárnio, que seja, mas pelo menos aquelas pessoas viam que aquela igreja era diferente, realmente seguia os ensinos de Jesus. Isso é o que importa. Imagina alguém chegar para você e dizer: olha, me disseram que você é cristão, e aí você diz: sim, eu sou cristão. Aí a pessoa diz: ó, nem parece, eu achei que nem crente você era. Me diga, que diferença estamos fazendo se isso acontecer? Eu preciso ser diferente, ser um cristão autêntico, um verdadeiro cristão, aquele que vive de forma prática aquilo que Jesus viveu, independentemente das mudanças do mundo, da cultura, das coisas deste mundo que mudam constantemente. Eu não posso me conformar com esse sistema. Eu não posso fazer parte disso. Eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Sou de Jesus. Jesus não mudou, ele continua sendo o mesmo, então eu preciso praticar aquilo que ele ensina na sua palavra, ser fiel a ele até o fim, em todas as coisas. O perfil do verdadeiro cristão se encaixa na vida de Paulo, na vida de Barnabé, na vida de Estevão. Será que se encaixa na minha vida também? Olha, nós precisamos analisar a nossa vida à luz da Bíblia. Olha como tantos que se dizem cristãos estão fazendo coisas terríveis, dizem que são cristãos, mas praticam as obras das trevas. Quantos cantores famosos cantando músicas mundanas com letras imorais e se dizem cristãos? Ah, meu Deus, tenha misericórdia! Tantos mergulhados numa vida de pecados e nem se arrependem do mal que fazem. E vem dizer que são cristãos. Olha, o perfil do verdadeiro cristão. Paulo, um grande exemplo. Os fiéis da igreja de Antioquia, homens piedosos, fiéis a Cristo, seguem a sã doutrina, lutam pelo bem, andam na justiça de Deus. E assim deve ser o nosso proceder, perseverar na verdade, que é Jesus. Isso de fato é ser cristão, fazer a diferença, ser sal e luz. Que Deus seja louvado através das nossas vidas, que o nome de Deus seja glorificado. Ore comigo nesse instante, feche os seus olhos e vamos orar, vamos falar com Deus. Querido e amado Deus, eu te agradeço por essa palavra, por esse momento importante onde nós meditamos na Tua santa palavra, as santas escrituras que transforma as nossas vidas. A cada dia somos transformados pela Tua palavra, que possamos ser praticantes da Sua palavra, assim como foram aqueles homens piedosos da igreja primitiva, os heróis da fé. Ó Deus, grandes exemplos que devem ser seguidos. Assim como Paulo disse: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Que assim também nós possamos fazer com o agir do Seu Espírito Santo na nossa vida, Senhor. Que possamos fazer a diferença aonde estamos, aonde o Senhor nos colocar, que possamos, ó Deus, ser bênção na vida das pessoas. Que as pessoas possam ver a luz de Cristo brilhando em nós, que possamos ser sal e luz. Ó Deus, tenha misericórdia. Cuida de nós, Pai, as nossas ações, os nossos pensamentos, ó Pai. Que possamos sempre olhar para as Escrituras e viver de acordo com aquilo que o Senhor quer, que possamos nos submeter à Sua vontade. Soberano e eterno Deus, tenha misericórdia de nós, que possamos ser aqueles remanescentes fiéis, aqueles que não se dobram diante deste mundo, diante do maligno. Oh Deus, cuida de nós, que possamos, ó Pai, buscar andar sempre na verdade, que o Senhor esteja agindo através do Teu Santo Espírito na vida da igreja, a Tua igreja, o Teu povo escolhido. Santo e amado Deus, obrigado por essa oportunidade. Obrigado pela vida. Obrigado por cada amigo, por cada amiga que neste momento nos acompanha, Senhor.
Aquelas pessoas que estão orando comigo neste momento, Pai, transforma os nossos corações, assim como Paulo, Barnabé, assim como aqueles teus servos fiéis da igreja de Antioquia, que possamos nós também seguir os teus preceitos, seguir a tua palavra, andar nos teus caminhos, andar em conformidade com aquilo que lhe agrada, andar em conformidade com a tua palavra. Louvado seja o teu nome, santo e amado Deus. Obrigado, Senhor, por este momento. Eu te agradeço com perdão dos pecados, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus muito abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro aqui no canal. Fiquem com Deus.